vou falar hoje sobre como a tecnologia pode ser uma ferramenta de transformação de vidas e comunidades. E como o CDI vem transformando vidas nesses 15 anos em que nós estamos trabalhando, formando agentes de transformação. Pessoas que transformam a si mesmos e depois impactam a comunidade. E isso aconteceu comigo também, né? Como o Ted revelou no perfil, a minha primeira necessidade de transformação pessoal da minha vida aconteceu quando eu comecei a aprender a ler e a escrever. Ou quando começaram a tentar me ensinar a ler e a escrever quando eu tinha 6, 7 ou 8 anos de idade. E eu não conseguia. Né? Na verdade, eu não conseguia aprender a ler e a escrever da forma que estavam me ensinando na escola. E meus amigos começavam a me chamar de burrinho, achavam que eu era devagar, né? Não aprendia direito. E eu descobri que eu sou disléxico. E o disléxico é uma pessoa que lê através da imagem das palavras, e não de partes, su, des, te. Quer dizer, não faz sentido para a gente. Então, para mim, foi muito complexo. Né? Ao mesmo tempo, eu descobri que eu era hiperativo. Ou seja, eu não conseguia ficar na sala de aula 1 hora parado ou sentado. Eu tinha que levantar, né? Andar e falar, e as pessoas achavam que eu fazia bagunça, e 1 vez por mês eu ia parar num sistema de orientação pedagógica, né? Para entender o que estava acontecendo de errado. E, na verdade, uma fonoaudióloga, que hoje é fonoaudióloga do meu filho, que é disléxico também, ela descobriu uma forma, através de um desejo que eu tinha de ler revistas em quadrinhos. Então, a forma que eu tive de aprender a ler e escrever foi lendo gibis, história em quadrinho, associando imagem às palavras. E isso, para mim, foi muito importante. Eu aprendi a reinventar a mim mesmo diante de um obstáculo. E foi muito importante depois, aos 12 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar com meninos de rua, junto à Arquidiocese do Rio de Janeiro. E para mim foi muito importante. Trabalhar com esses meninos e meninas de rua fazia eu, um menino de casa, me sentir mais realizado, sabendo que eu podia contribuir, como voluntário, como coordenador de esportes, né, desse trabalho. Para mim, foram experiências incríveis. Imagina, por exemplo, uma gangue rival invadir a Arquidiocese do Rio de Janeiro, jogar pedra. Eu lembro até hoje de um momento que eu tive que deitar no chão e sentir o estilhaço de vidros quebrando. Ou quando uma gangue rival invadia e eles me chamavam para negociar um processo de paz entre eles, porque eles confiavam em mim, que tinha a mesma idade deles, e não nos adultos que trabalhavam. E eu descobri, então, a primeira grande paixão da minha vida: trabalho social, trabalho como voluntário. E foi também aos 12 anos de idade que meu pai me deu um computador. Um primeiro computador pessoal que entrou no Brasil, era um TK-82. Alguém aqui se lembra do TK-82? Levanta a mão. Muita gente, né? Era incrível, incrível. Eu aprendi lendo manual sozinho, comecei a ensinar para amigos, professores. E para mim foi uma experiência incrível e eu descobri a segunda paixão na minha vida: tecnologia. E aí passar adolescência, movimentos sociais, estudantis, ecológicos, do outro lado tecnologia, fazer meu dinheirinho, ganhando, ensinando para as pessoas, lançando cursos inovadores no mercado, computação gráfica para jovens, animação no computador. E depois da faculdade eu fui trabalhar então na Accenture, na IBM, e depois eu saí para criar minha própria empresa, a Bágio Information Technology, BIT. E nesse momento, como empreendedor, quer dizer, eu tinha entre 20 e 23 anos de idade, a TV Globo era o maior cliente que a gente tinha na época, eu comecei a fazer um dinheirinho, tinha meu apartamento, meus amigos morando com os pais, um carro, um celular, um barquinho, mas eu não estava me sentindo feliz. Quando eu me via, ou tentava me ver em 10 anos, aos 33 anos, eu me via mais rico nessa direção e nesse caminho, e não mais feliz ou mais realizado. Então, eu tomei a decisão de mudar a minha vida em 1993. Não fazia a menor ideia do que fazer, mas a decisão veio, né? E eu resolvi, então, começar a ficar atento para os sinais da vida, e no final do ano de 93, eu descobri a resposta. E essa resposta veio à noite, eu estava dormindo, veio através de um sonho. E nesse sonho que eu tive, eu vi jovens de baixa renda usando a tecnologia para conhecer melhor a realidade deles e gerar transformação, impacto na comunidade que eles moravam. Eu sei que eu não sou nenhum Martin Luther King, mas eu tive meu próprio sonho e resolvi acreditar nesse sonho. E quando eu acordei no dia seguinte, eu acordei tão energizado, tão feliz, porque eu tinha encontrado esse sonho, mostrou um caminho, uma direção, foi uma visão, um insight que apontou um caminho. E eu resolvi, então, investir a minha vida para transformar esse sonho em realidade.
Então, o primeiro passo foi criar uma rede de computadores, uma BBS, voltada para jovens ricos e pobres trocarem as suas informações, e foi um sucesso em matérias em jornais, mas jovens pobres não estavam acessando. Através de uma avaliação de impacto, eu percebi. E a primeira pergunta óbvia na minha vida, por que os jovens pobres não estão acessando? Porque não tinham acesso a computadores. Aí, então, nós criamos o que foi conhecida como a primeira campanha de reciclagem tecnológica na América Latina, em 94, em que a gente recebia computadores de indivíduos, de empresas, e doava, reciclava e doava para essas comunidades. E aí, em março de 95, a gente inaugurou uma escola de informática e cidadania. Na verdade, quando eu tive essa ideia, no ano de 94, 99% das pessoas para quem eu falava disso diziam: Rodrigo, você está louco, porque pobre tem mente de gente pobre, eles nunca vão saber usar o computador. Eu sempre dizia, a gente não quer só, pobre não quer só comida, quer comida, diversão, arte e tecnologia, uma visão muito mais sistêmica. Em março de 95, inauguramos essa escola de informática e cidadania e convidamos líderes comunitários. Até hoje eu não sei como. Apareceram 11 jornais, 7 emissoras de televisão, 3 rádios e 2 revistas. A TV Globo botou uma vinheta falando dessa campanha. Então, todo dia, 3 da manhã, 5 da manhã, as pessoas ligavam querendo ser voluntário, Atendia o telefone que era da minha casa, que botaram no ar o telefone. Aí criamos o CDI, como a primeira ONG na área de inclusão digital na América Latina. E começamos, então, a replicar as escolas de informática e cidadania. Hoje são 803 CDIs comunidade em 20 estados brasileiros e em 13 países. Como falaram, mais de 1.300.000 pessoas capacitadas diretamente em informática e cidadania. Escolas não só em comunidades de baixa renda, mas em penitenciárias, em aldeias indígenas. Imagina, por exemplo, na Amazônia a gente tem 39 escolas, em aldeias indígenas de toda a Amazônia, mas imagina, por exemplo, os Axaninca, a 7 quilômetros da fronteira com Acre. Maior desafio e problema: madeireiros traficantes invadem para transportar drogas, roubar madeira, e nesse processo estupram as mulheres índias, matam os índios, e um dia os Axaninca resolveram declarar guerra contra os madeireiros traficantes peruanos. E numa reunião de conselho de guerra, eles começaram a ficar com medo, porque, analisando a situação, os madeireiros traficantes com arma, fuzil, e os índios com jarabatana, arco e flecha. E o índio teve uma ideia incrível, falou assim: nós temos uma arma revolucionária. Todo mundo, qual? Internet. Vamos mandar um e-mail para o presidente Lula. Aí escreveram: presidente Lula, nós, Axaninca, estamos indo para a guerra para proteger a soberania nacional, já que o exército não está aqui. Enviaram, alguém na presidência da República leu, mandou para a FAB. A FAB mandou helicópteros. Helicópteros deram rasante no território indígena. E os madeireiros traficantes peruanos, com medo, fugiram. E os índios ganharam a guerra. Ganharam a guerra porque usaram a tecnologia e a internet para negociar paz. O mesmo que fizeram nossos índios zapotecas no México, que vivem em Oaxaca, numa área isolada, distante, e o governo federal ia enviar 3 milhões de pesos, mas o dinheiro não chegava. Então, usando a internet, rastrearam, perceberam que o dinheiro saiu do governo federal mexicano e foi para a prefeitura de Oaxaca. E descobriram pela internet que o prefeito roubou o dinheiro. Ainda bem que isso não acontece no Brasil, só lá no México. Aí, eles começaram então, a mobilizar os cidadãos de Oaxaca pela internet, e esse processo de mobilização social pela internet fez com que o prefeito fosse deposto, devolveu os 3 milhões de pesos, e no novo processo eleitoral, os zapotecas influenciaram e ajudaram a eleger um novo prefeito. Então, isso mostra como as pessoas estão usando a tecnologia para transformar as suas vidas. Em hospitais psiquiátricos, usuários psiquiátricos são educadores de informática e cidadania de outros usuários psiquiátricos, eles estão fazendo loucuras no computador. Os doutores descobrindo informações que eles não conheciam antes por sessões tradicionais de psicoterapia. Em favelas, por exemplo, Wanda, vocês conheceram o Ronaldo hoje de manhã aqui, que é um empreendedor social, fellow da Choca, tem um trabalho incrível de transformação, mas o Wanderson tem 20 anos de idade e aos 14 ele era uma espécie de COO e CFO do tráfico de drogas do Complexo do Alemão, fazendo R$100 mil por semana em venda de drogas. Preso na prisão, encontrou uma escola do CDI e teve uma transformação de vida, virou educador do CDI. Hoje ele é educador e dá aula em 3 escolas do CDI aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente começou a replicar. Hoje a gente tem o CDI na Inglaterra e, por demanda local, nós criamos a primeira escola do CDI no bairro de maior índice de homicídios da Inglaterra.
um bairro de imigrantes africanos. E a gente adaptou a nossa metodologia para trabalhar com telefones celulares, ensinando smartphones para pessoas de baixa renda, fazerem apps for good, desenvolverem aplicativos para mobilização social. Quer dizer, quando James Wolfensohn investiu na ida do CDI para o Oriente Médio, foi absolutamente incrível conhecer aquela realidade. E a gente descobriu a maior ONG de inclusão digital do Oriente Médio, Jabakat, que significa rede em árabe. E aí, depois de várias reuniões, nós realizamos a primeira social friendly takeover da história do terceiro setor. A gente incorporou de uma forma amigável e social Jabakat, que criou a política pública de inclusão digital da Jordânia, e hoje nós somos CDI Jordânia, com 120 centros de inclusão digital em todo o país. Então, o CDI, essa organização que acredita na transformação de vidas, vem fazendo uma série de trabalhos para impactar a vida de pessoas usando a tecnologia e a força e o poder da tecnologia. Nós lançamos, ano passado, uma nova iniciativa, um negócio social, né? O CDI LAN. Gente, incrível! Lan House no Brasil é incrível. 48% dos brasileiros que acessam a internet acessam de Lan House. 69% dos brasileiros que estão no Norte, Nordeste e Centro-Oeste acessam a internet de Lan House. Uma potencial plataforma de novos negócios, de educação e de impacto na comunidade. Criamos o CDI LAN. Hoje nós temos 2.590 LANs associadas a partir de um código de conduta que tem como objetivo transformar essas LANs num novo tipo de negócio social, triple bottom line, na base da pirâmide. 700 mil pessoas acessam essas LANs do CDI LAN mensalmente. E nós estamos agora abrindo uma empresa social, o CDI LAN, para desenvolver e ampliar esse projeto. Nesses 15 anos, nós aprendemos muitas coisas, mas a mais importante é que se nós usarmos a tecnologia como uma ferramenta cidadã, nós podemos não só transformar vidas e desenvolver comunidades de baixa renda, nós podemos transformar a nossa sociedade numa sociedade com mais liberdade, solidariedade e igualdade. Essa é a nossa utopia. Muito obrigado.